Olá, eu sou Jonathan Freitas, aluno da disciplina de Teoria e História da Arte 3, e hoje vou apresentar um pouco sobre o artista Albert Eckhout. Então, relembrando um pouco o contexto da Europa, onde durante todo o século XVI, esse imaginário europeu acerca dessas novas terras eram de vários mitos e fantasias, como mostrado aqui nas imagens ao lado, né, onde mostram peixes voadores, dragões, uma desconfiguração do humano, que elas estavam relacionadas aos relatos e crônicas de marinheiros e viajantes que vinham ao Brasil. E esse imaginário ele durou por muitas décadas, onde essa realidade só começou a mudar na primeira metade do século XVII com a chegada do conde Maurício de Nassau ao Brasil e sua comitiva de artistas, que incluíam o Franz Post, o George Markgraf, já mencionado aqui por alguns colegas da turma, e o Albert Eckhout, que tinha uma função de registrar essas novas características desse novo mundo. Falando um pouco mais sobre o artista, sobre sua biografia, ela é cheia de lacunas. Não se sabe exatamente, sobre suas produções artísticas no período que antecede a vinda ao Brasil. O que se tem registrado é que Eckhout é natural de Groningen, na Holanda, e nasceu por volta de 1610 e foi incentivado a pintar por seu tio, e anos mais tarde é apresentado a Conde Nassau por terceiros, assim fazendo então parte da comitiva que viria ao Brasil. Ele é considerado um pintor europeu, o primeiro pintor europeu a lançar um olhar de caráter etnográfico sobre os navios do Novo Mundo, e permaneceu aqui no Brasil por 7 anos, desde 1637 a 1644. É onde volta à Europa, a sua cidade natal, e anos mais tarde ele vai então morar em Dresden, onde permanece por 10 anos trabalhando como pintor da corte de Dom Jorge II. Falando um pouco mais sobre os viajantes, o olhar do viajante, esse olhar europeu do século XVI a respeito do Brasil, ele pode ser entendido com alguns aspectos, como por exemplo, em primeiro lugar, traziam a ideia de uma paisagem edênica, semelhante a um paraíso terrestre sem males. A outra trazia o índio com feições europeias, renegando assim a sua estrutura física real. E ainda a interpretações das tradições indígenas, seus costumes e ritos, que eram apresentados como demoníacos e incivilizados. E ainda seguia um padrão encontrado em ilustrações ainda de livros viajantes, como a figura colocada no centro, como primeiro plano, em tamanho natural e posição frontal, e ao fundo tem-se ainda a linha do horizonte situada bem abaixo da mediana. Falando um pouco de suas obras e sua representação dos tipos brasileiros, essa primeira obra que destaco é a Dança Tapuia. Nela se encontram 8 indígenas jovens que estão dançando diante de 2 mulheres jovens e grávidas, com seus tacapes e flechas na mão. E é a partir dessa obra que a estrutura corporal e física do indígena passa a ser retratada de maneira mais fiel e realista, rompendo então com todo aquele modelo representativo do século XVI, porém ainda com várias características de pinturas europeias. Aqui nele destaco suas dimensões de 1,72 m por 2,95 m, que para aquela época era de uma tamanha estranheza, e destaco também os elementos da fauna e flora e as frutas que vão aos reflexos de suas pinturas de natureza morta, como nessa eu destaco a representação do tatu e do caju. Trago também a série de representações de 4 tipos de brasileiros que Eckhout notou no território. E é por essa série que ele é considerado o primeiro pintor europeu com olhar etnográfico. Então, dentro das obras, se encontram os casais homem mulato e mulher mameluca, homem e mulher tapuia, homem e mulher tupi, e o homem negro e a mulher negra.
Vale a pena dar uma olhadinha em cada obra e repassar, né, os ricos elementos que Eckalt abordou em suas características do habitat de cada etnia, mas acabei escolhendo algumas delas para melhor explicar. Como, por exemplo, aqui na obra A Mulher Negra, onde percebemos uma mulher com seios à mostra, vestida com um tipo de saia presa por uma faixa de tecido vermelho amarrado na cintura. Além disso, o que chama a atenção é a enorme quantidade de adornos, né, tipicamente europeus, como os braceletes, os brincos, as pulseiras e até um colar de pérolas, que não, né, condiz com a sua posição de escrava. Outro elemento é o cesto na sua mão direita, originário da Angola, que tá, então, isso está associado à mulher essa mulher ao ponto de origem, no caso, onde era trazidos os escravos. Outra obra, ainda trago os elementos em destaque da obra Mulher Tupi, onde mostra uma indígena de seios nus e vestido uma saia de pano europeu. Usa o cabelo trançado com uma fita, o braço direito segura o filho e na outra mão leva uma cabaça para a água. A mão esquerda equilibra sobre a cabeça um cesto de palha cheio de objetos artesanal. Ela está junto a uma bananeira, que era uma planta, né, que foi introduzida no Brasil pelos portugueses. E também destaco a presença aqui, né, nesse recorte da presença humana civilizada, que é reforçada pela paisagem ao fundo, que mostra uma fazenda de cana com pessoas trabalhando. Na outra obra do homem tapuia, um homem inteiramente nu, né, com um amarillo peniano, o rosto perfurado com espetos e um cocar de plumas. Em suas costas leva amarrado o seu adereço feito de penas de ema. Na mão esquerda leva uma espécie de capete, né, que é uma arma feita de madeira. E na mão direita segura dardos e um propulsor para lançar setas envenenadas. E aqui também destaco na paisagem os animais peçonhentos, como a aranha caranguejeira, né, a tarântula, e uma jiboia. E aqui trago uma imagem para ter mais ou menos uma noção de escala das obras. Notem que elas estão dispostas lado a lado na sala. E por último, apresento as suas representações de natureza morta. Não vou adentrar muito, mas dentre elas estão uma série de 12 obras. O que eu quero destacar nelas é o modo como o Eckalt expõe o interior dessas frutas e vegetais, as texturas de suas superfícies, recorrendo muitas vezes a contrastes poderosos de luz e sombra. E aqui são a série das 12 obras. E aqui trago as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado.